Aula 4. Ciências. Terceiro bimestre. Tema: Observação da Lua. Oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciência será sobre a Lua. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela chama a atenção pelo brilho, pelas fases e pelas mudanças de aparência ao longo do mês. Durante muito tempo, a Lua inspirou mitos, obras de arte, poemas e diferentes interpretações culturais. Além de seu valor simbólico, ela também influencia fenômenos que percebemos na Terra. Ao final desta aula, você reconhecerá as principais características da Lua e compreenderá melhor as posições relativas entre o Sol, a Terra e a Lua. Conteúdos e objetivos. O conteúdo principal desta aula é a Lua. Você vai estudar suas características, sua formação, sua superfície e sua relação com a Terra e o Sol. O objetivo é reconhecer as principais características da Lua. Também será importante compreender como as posições entre o Sol, a Terra e a Lua influenciam fenômenos como as fases lunares e os eclipses. Para começar, as influências da Lua na Terra. A Lua, com seu brilho suave e suas fases regulares, sempre despertou curiosidade. Ao longo da história, ela se tornou símbolo de mudança, renovação e mistério. Mas sua importância não é apenas cultural. A Lua exerce influência sobre fenômenos terrestres. Um exemplo são as marés. A presença da Lua também modifica a luminosidade noturna, conforme suas fases. Além disso, sua observação ajudou diferentes povos a organizar calendários e atividades do cotidiano. Por isso, estudar a Lua também é uma forma de compreender melhor a própria Terra. Interpretação da Lua na Antiguidade. Na Antiguidade, a Lua tinha grande importância nas mitologias e nas práticas culturais. Para os egípcios, ela era ligada a Ísis. Ísis era associada à proteção e à renovação. Na mitologia grega, a Lua era personificada como Selene. Também era associada a Ártemis. Ártemis era ligada aos ciclos naturais, à caça e à proteção da vida selvagem. Os romanos veneravam Diana como representante da Lua. Diana também era considerada protetora dos bosques. Os babilônios observavam a Lua para prever inundações e organizar calendários agrícolas. Esses exemplos mostram que a Lua estava relacionada tanto à religião quanto à organização da vida cotidiana. Interpretação indígena brasileira. Os povos indígenas brasileiros apresentam diferentes visões sobre a relação da Lua com o cotidiano. Para os Tupi e outros povos originários, Jaci é a divindade que representa a Lua. Jaci é descrita como filha de Tupã, associada ao trovão, e como guardiã da noite. Também é associada ao despertar da saudade nos guerreiros e caçadores. Essa saudade serviria como um chamado para que eles retornassem às suas famílias. Os Yanomami veem a Lua como uma força relacionada a fenômenos climáticos e a ciclos de colheita. A observação da Lua também orienta práticas culturais e cotidianas de muitos povos indígenas. Ela pode influenciar momentos de caça, rituais e a relação com a natureza. Essas interpretações mostram que o conhecimento sobre a Lua também faz parte da cultura e da experiência de diferentes sociedades. Métodos de observação da Lua. O telescópio. Em 1609, Galileu Galilei utilizou o telescópio para observar detalhadamente a superfície da Lua. Com este instrumento, ele identificou montanhas, vales e crateras. Antes disso, já existiam equipamentos que combinavam lentes para ampliar objetos. Porém, foi com o trabalho de Galileu que essa técnica passou a ser usada de forma importante nas observações astronômicas. O telescópio ampliou a capacidade humana de estudar o céu. Com ele, foi possível enxergar detalhes que não eram visíveis a olho nu. As tecnologias atuais permitem observar a Lua com uma precisão muito maior do que os primeiros instrumentos usados por Galileu. Descoberta das crateras da Lua. Ao observar a Lua com seu telescópio, Galileu percebeu que sua superfície não era lisa. Ele identificou montanhas, vales e crateras. Essa descoberta contrariava antigas concepções de que os corpos celestes eram perfeitos e imutáveis. As observações mostraram que a Lua apresentava irregularidades em sua superfície. Também mostraram que ela era um corpo sujeito a mudanças e impactos externos. Isso aproximou a compreensão da Lua da compreensão da própria Terra. A Lua deixou de ser vista apenas como um objeto perfeito no céu. Ela passou a ser estudada como um corpo celeste com história e transformações. Origem das crateras. As crateras lunares se formaram principalmente devido a impactos de asteroides e cometas. Muitos desses impactos aconteceram durante a formação do Sistema Solar. Na Lua, as crateras podem permanecer preservadas por bilhões de anos. Isso acontece porque a Lua praticamente não possui atmosfera. Sem uma atmosfera como a da Terra, não ocorrem os mesmos processos de erosão provocados por vento e chuva.
Por isso, marcas muito antigas continuam visíveis na superfície lunar. Uma cratera conhecida é a cratera Tycho. Ela possui aproximadamente 86,21 quilômetros de diâmetro. Crateras como essa oferecem informações importantes sobre a formação dos corpos celestes e sobre as condições iniciais do sistema solar. Formação da Lua. A teoria mais aceita sobre a formação da Lua é conhecida como hipótese do grande impacto. Segundo essa explicação, a Lua se formou há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Naquele período, a Terra ainda estava em formação. Um corpo celeste chamado Theia teria colidido com a Terra primitiva. Esse impacto lançou uma grande quantidade de detritos ao espaço. Com o tempo, esses materiais se juntaram e formaram a Lua. Estudos mostram que a composição da Lua é semelhante à composição da crosta terrestre. Essa semelhança apoia a ideia de que parte do material lunar veio da Terra após a colisão. Diferença entre Lua e Lua. A palavra Lua, com letra maiúscula, refere-se ao satélite natural da Terra. A Lua é formada por materiais rochosos e minerais. Seu diâmetro equatorial é de aproximadamente 3.474,8 quilômetros. A palavra Lua, com letra minúscula, é usada de forma genérica. Ela pode indicar qualquer satélite natural que orbite um planeta ou outro corpo maior, como um planeta anão. Existem muitas luas no sistema solar. Elas variam bastante em tamanho, composição e características. Algumas podem ter se formado junto com seus planetas. Outras podem ter sido capturadas pela gravidade. Em alguns contextos internacionais, o termo luna, de origem latina, também pode ser usado para se referir ao satélite natural da Terra. Lua e Lua. A palavra Lua, com letra minúscula, representa um satélite natural de forma genérica. Ela pode indicar um corpo que orbita um planeta ou outro objeto maior. A palavra Lua, com letra maiúscula, refere-se especificamente ao satélite natural da Terra. Essa diferença depende do uso da letra maiúscula ou minúscula. Portanto, a definição correta de Lua, com letra minúscula, é a de um satélite natural genérico. De onde vem a luz da Lua? A Lua não produz luz própria. O brilho que vemos é resultado da reflexão da luz do Sol em sua superfície. Quando a luz solar atinge a Lua, parte dela é refletida em direção à Terra. É essa luz refletida que permite enxergar a Lua no céu. A quantidade da parte iluminada que vemos muda ao longo do ciclo lunar. Essas mudanças dão origem às fases da Lua. Entre as fases principais estão Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. A aparência e o brilho da Lua dependem de sua posição em relação à Terra e ao Sol. A Lua não muda de forma. O que muda é a parte iluminada que conseguimos observar da Terra. O sistema Sol-Terra-Lua. O Sol, a Terra e a Lua formam um sistema. Nesse sistema, cada corpo apresenta um papel específico. O Sol ilumina e aquece a Terra. A Lua acompanha a Terra em seu movimento e influencia fenômenos percebidos no dia a dia. Entre esses fenômenos estão as marés e a variação da luminosidade noturna. A posição da Lua muda em relação à Terra e ao Sol. Essas mudanças influenciam a ocorrência das fases lunares. Também influenciam os eclipses. A Terra realiza seu movimento ao redor do Sol. Ao mesmo tempo, a Lua se movimenta ao redor da Terra. A Lua também realiza rotação em torno de seu próprio eixo. A relação entre esses movimentos explica diferentes aparências da Lua no céu. A chegada da humanidade à Lua. Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 levou os primeiros seres humanos à Lua. Neil Armstrong foi o primeiro astronauta a pisar na superfície lunar. Ao descer, ele pronunciou uma frase que se tornou histórica. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. A tripulação da Apollo 11 era formada por Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin Jr., também conhecido como Buzz Aldrin. Neil Armstrong era o comandante da missão. Michael Collins era o piloto do módulo de comando. Buzz Aldrin era o piloto do módulo lunar. A chegada à Lua aconteceu durante a corrida espacial da Guerra Fria. Esse acontecimento trouxe avanços tecnológicos e importantes descobertas científicas. As amostras de rochas recolhidas na Lua ajudaram a aprofundar o conhecimento sobre a formação do sistema solar. Na prática, relato de um observador da Lua. Imagine uma noite muito clara. A Lua aparece no céu com uma parte iluminada e outra escura. Seu brilho parece intenso, mas essa luz não é produzida por ela. O brilho vem da luz do Sol refletida em sua superfície.
Ao observar a Lua com atenção, também é possível perceber áreas claras, áreas escuras e marcas de impacto. Essas marcas incluem crateras formadas por colisões com asteroides e cometas. Algumas crateras permanecem preservadas por bilhões de anos. Isso acontece porque a Lua não possui uma atmosfera capaz de produzir erosão, como ocorre na Terra. Observar a Lua é observar um corpo celeste que guarda registros muito antigos da história do Sistema Solar. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou as principais características da Lua. Você compreendeu que a Lua é o satélite natural da Terra. Também conheceu diferentes interpretações culturais sobre ela. Na antiguidade, a Lua foi associada a divindades e ciclos naturais. Entre povos indígenas brasileiros, ela também aparece relacionada a tradições, caça, rituais, fenômenos climáticos e colheitas. Você também estudou a importância do telescópio. As observações de Galileu revelaram montanhas, vales e crateras na superfície lunar. Essas descobertas mostraram que a Lua não era lisa nem imutável. A aparência luminosa da Lua acontece porque sua superfície reflete a luz do Sol. A Lua não produz luz própria. As fases lunares dependem da posição da Lua em relação à Terra e ao Sol. Você também aprendeu que muitas crateras da Lua foram formadas por impactos de asteroides e cometas. Essas crateras permanecem preservadas por muito tempo por causa da ausência de atmosfera e de processos intensos de erosão. A teoria mais aceita para a formação da Lua afirma que ela surgiu após o impacto da Terra primitiva com o corpo celeste Theia. Os detritos lançados ao espaço se juntaram e formaram o satélite. Agora, revise as ideias principais. Por que a Lua parece brilhar? O que Galileu descobriu ao observar a Lua com um telescópio? Como as crateras lunares se formaram? Por que essas crateras permanecem preservadas por tanto tempo? Qual é a diferença entre Lua com letra maiúscula e Lua com letra minúscula? Como a posição entre Sol, Terra e Lua influencia as fases lunares? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!